Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos esperar mais um pouquinho para ver outras pessoas entrando. Sátia, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho. Coloquem bastante coraçãozinho, porque o Instagram divulga dependendo de acordo com o número de coraçãozinho que as pessoas dão. Então, deem bastante, senta o dedo no coraçãozinho e vambora. Hoje o assunto é um pouquinho pesado, mas juro que eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais leve, para que a gente não deixe nossa semana tão densa, né? Gaslighting é um assunto que eu gosto muito de falar, tanto nos círculos de mulheres, como nos encontros de advogadas, porque às vezes a gente acha que nunca acontece com a gente, só acontece no vizinho, né? Então, às vezes Vocês me escutam bem? Você é de São Paulo, Sátia? Acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui. Carol, seja bem-vinda. Sátia. Vamos esperar um pouquinho para ver as pessoas entrando ainda, tá muito cedo. Ah, de que cidade? Legal, eu já morei em Piracicaba, no interior de São Paulo. Tá top o song? Piquete. Piquete fica no caminho do Rio, não? Não, acho que eu tô confundindo. Não sei onde fica Piquete. Vocês sabem o que é gaslight? Não sei se Alfa Eco, meu marido, sabe, né? Meu amor, você sabe o que é gaslighting? E da onde surgiu o termo, enfim. Perto de Lorena. Perto de Lorena. Eu nunca fui. Eu acho que eu nunca fui pra lá. Nunca passei, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma entrada aqui no WhatsApp. Pra ver. Sátia, você sabe o que é gaslighting? Carol, sabe o que é gaslighting? Acho que o Facebook tá, infelizmente, sabe, né? Ju, seja bem-vinda, olha aí, boa noite. Ju, você sabe o que é gaslighting? Não tem problema nenhum se vocês não souberem, viu, Sátia? Você deve saber o que é gaslighting. Meu marido não sabe. Acho que é interessante a gente falar, assim, eu vou começar falando que o gaslighting, ele surgiu, é um termo que surgiu a partir de um filme que, se eu não me engano, é de 1940 e alguma coisa, tá? Mais ou menos, não denigre, não é uma palavra que denigre, é um comportamento. Gaslighting é um comportamento. Ah, eu sabia que era no Caminho do Rio, acho que eu já vi essa placa. Enfim, Sátia, pois é, interessante quando a gente começa a falar dos abusos que as mulheres passam. Eu acho legal
a gente primeiro fazer assim um recorte histórico, um recorte social, pra gente entender que hoje muitas mulheres, assim, é bem comum em festa de família, infelizmente a gente vê aquele tio mais velho que fala que as mulheres são todas loucas, que as mulheres falam muito, as mulheres têm mais tendência a ter depressão. Será mesmo que é tudo isso verdade? Se a gente se for estudar um pouquinho de filosofia, sociologia, psicologia, psiquiatria, a gente vai ver assim que, cara, é um caminho muito complexo. A psiquiatria toda, ela foi formada, a visão da mulher ela é sobre a percepção do homem sobre a mulher. Exatamente, Sabrina, é o tio do pavê. É o tio do pavê, geralmente aquele que tem aquela piada incrível, né, do pavê, ele vem com essa. E aí eu trago um dado aqui pra vocês, que vocês talvez não saibam, mas as insatisfações femininas desde a Grécia Antiga, elas eram sempre tratadas como um mistério biológico, e eles colocavam a culpa nas mulheres pela questão dos hormônios. Então, tinha até o Hipócrates, que é o pai da medicina, ele resgatou e reafirmou uma teoria. Ele, olha só que interessante, ele dizia o seguinte, que o útero, quando frustrado, passeava pelo ventre. Esse órgão cavernoso partia pelo labirinto de uma anatomia imperfeita em busca de um lugar mais confortável onde se alojar. Era o útero errante a causa dos sintomas que se apresentavam: irritações, espasmos, convulsões, palpitações, angústias. E essa doença foi então batizada de histeria, que vem do grego histera, que quer dizer útero. Então acho que assim, antes da gente começar a falar sobre gaslighting, é interessante a gente compreender de onde surgiu toda essa história de que as mulheres são loucas. E aí você entra na Idade Média e você vê que muitas mulheres eram internadas em manicômios. Quais eram essas mulheres que eram internadas em manicômios? Geralmente mulheres que não queriam se casar, não queriam marido, ou mulheres que gostavam de outras mulheres, mulheres que não queriam ser mães, mulheres contestadoras, mulheres que tinham independência, mulheres que gostavam de ser donas dos próprios narizes, elas eram chamadas de bruxas. Então aí a gente, olá Ana Laura, olá Regina Marta, sejam bem-vindas. Piquete presente, muito bom, muito bom. Então é importante a gente primeiro se conscientizar de que isso não é de hoje, isso existe, tem uma explicação, e a gente tem que desconstruir todo esse comportamento. Então, o gaslighting é um comportamento que existe pelo machismo, e é um machismo estrutural, porque ele remonta toda a idade, sabe, desde os primórdios. Eu tô falando aqui de Hipócrates, eu tô falando da Grécia Antiga. Para vocês terem uma ideia, eu tava pesquisando aqui, ó, pro Platão todo mundo conhece, né? Lá Elia, seja bem-vinda. Para Platão, o distúrbio de um útero que viajava e se agitava nascia da ausência de crianças. Vocês percebem? Então, para eles, assim, o fato da mulher não querer ter filhos deixava esse útero errante perdido. Porque a mulher, então, ela tinha sido criada para ser mãe. Então, aquela mulher que não queria seguir a natureza para a qual ela foi criada, então ela apresentava doenças mentais. Então, se você não preenchia esse vazio, a própria fisiologia acabava provocando esses sintomas. E aí é muito doido, porque os próprios médicos é que passaram a sugerir a estimulação clitoriana genital para tranquilizar esse útero ensandecido, e daí nasceu o vibrador. Então eu faço esse recorte, assim, eu gosto de trazer isso para vocês entenderem que a gente não tá falando de um negócio que foi criado agora no século XXI. A gente está falando de um comportamento que tem como premissa desacreditar, invalidar, descaracterizar
trazer essa mulher para o papel de louca. E aí sim a gente entra no gaslighting. O gaslighting é um termo que surgiu a partir de um filme que se chamava Gaslight, que é acho que de 1944, uma coisa assim, é preto e branco o filme. E nesse filme, o marido tenta deixar a mulher louca. Tem lâmpadas, que é por isso o nome do filme Gaslight, as lâmpadas são acesas através de gás, e elas têm um defeito, então elas apagam e acendem, apagam e acendem. Oi, Mônica, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A mulher no filme falava que as lâmpadas estavam piscando e o marido desacreditava. Ele sabia que a lâmpada estava piscando, mas qual que é a ideia? A ideia é você fazer com que essa mulher não acredite nela mesma. Então, disso tudo, ele foi fazendo toda uma colcha de retalhos para que ela começasse a não acreditar nela. E ela entra num looping, sabe? Numa insegurança. Isso tudo porque ele queria pegar os rubis que haviam na casa, tá? Não vou entrar muito no filme, pesquisa, dá um Google aí, gaslight, vocês vão ver. E foi daí que o termo gaslighting surgiu. E o gaslighting é um comportamento baseado na técnica da inversão de um jogo, tá? Deixa eu ver o que você escreveu, Ana. Nath, escutei uma coisa insana outro dia. A mãe de uma amiga disse que teve câncer de útero porque os filhos a decepcionaram. Para você ver como o machismo é reproduzido por mulheres ainda hoje. E, obviamente, eles vão continuar sendo reproduzidos por mulheres, tá? Isso é fato. Se a gente não romper de uma vez por todas essa repetição de padrão, a gente continua passando de geração para geração. Você vê ainda hoje mulheres dizendo: ai, minha filha não casou, ela endoidou porque ela não casou, essa tristeza toda é porque ela não encontrou o companheiro perfeito, ela tem esse comportamento porque ela não encontrou um homem que a ame, ela tem... Então, assim, sempre é uma justificativa. Você percebe que tem sempre uma construção de que a mulher ela precisa de um homem, que se ela não tem este homem, então ela não tem o juízo perfeito. Então ela não está na sua condição natural, porque ela não tem este homem ali do lado dela. Olha só, é mal amada, dormiu de calça jeans. Então assim, é como se ela só fosse inteira, é como se ela só fosse... realmente, aí as advogadas que estão me ouvindo vão entender o que eu tô falando, de civilmente capazes, se elas estiverem com um homem. Então você de repente você tá num relacionamento e de alguma forma você fala pro seu namorado: você não acha que a gente devia fazer isso e isso, sei lá, alguma coisa? Vamos cozinhar um peixe? E o cara vira e fala assim: um peixe? Desde quando você sabe cozinhar peixe? Vai estragar o peixe. Coitado do peixe. O peixe não merece que você cozinhe ele, porque você vai estragar o peixe. O que ele tá fazendo? Ele tá desconstruindo nela a capacidade de cozinhar, de fazer algo bom, né? Então assim, a gente vê o gaslight, ele não é uma atitude, não é algo que denigre a mulher. São violências muito sutis, que às vezes a mulher não se dá conta. Então ela começa num relacionamento, o cara fala que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, que ele nunca conheceu alguém assim. E aqui, gente, eu faço um apelo. Se vocês começarem... Oi, Carol, seja bem-vinda. Se vocês começarem a se relacionar com um cara que comece dizendo que a ex-namorada dele era louca, olha, levantem as anteninhas de pirlim-pim-pim. Tem coisa errada aí, tá? Porque assim, ninguém em sã consciência vai chamar o outro de louco, a não ser que também não seja muito bem da cabeça. Porque se você tem a condição, se você tem consciência de que você viveu um relacionamento e que de repente não foi saudável, você não precisa reproduzir isso para outras pessoas. Você simplesmente pode dizer: minha ex tinha algumas características que nós não nos entendemos. Ou ela talvez passou por um momento ruim que eu também não soube compreender. Agora, você entrar num relacionamento de uma pessoa, com uma pessoa que já chega dizendo que a ex era louca, você pode ter certeza que a próxima louca vai ser você.
entendeu? E ele vai repetir esse padrão de raciocínio, e ele vai passar adiante, a próxima louca vai ser você. Então, o gaslighting, ele me preocupa muito, porque você é tão sutil que as próprias mulheres que estão à sua volta às vezes não percebem. Então, a mulher fala, eu vou caminhar na praia, né? Pra quem mora na praia, por exemplo. Pois é, essas frases, Carol, todo homem tem uma ex-louca pra rir e toda mulher tem um ex-louco pra chorar. Poxa, não ajuda, sabe? Não ajuda. Eu acho que a gente precisa ir por outro caminho. Eu realmente acredito nisso. Se você pega uma mulher que ela tá de alguma forma desequilibrada, descompensada, será que a gente não pode entender ali o que tem por trás disso? De que forma que isso aconteceu? Porque, gente, a violência, e aí eu vou falar, gaslighting é um tipo de violência doméstica, tem amparo na Lei Maria da Penha. Eu já vou entrar nesse assunto, mas o que é importante a gente entender é que as mulheres que se envolvem em relacionamentos abusivos, geralmente são mulheres que vão repetir padrão e que muito provavelmente na sua infância e na sua adolescência também viveram relacionamentos abusivos, não necessariamente com pares românticos, mas relacionamentos abusivos com a mãe, com o pai, com o avô, com um tio, com um professor. Então essa mulher, justo nesse momento que ela tá formando o caráter, formando a forma de ver o mundo, nessa época, nesse momento, ela começa a se entender quem ela começa a acreditar que aquilo é normal. E aí eu falo, tem até eu tinha visto aqui para passar para vocês, o STJ ano passado, para quem não sabe o que é STJ, Superior Tribunal de Justiça, criou um projeto super bacana que se chamava #NãoÉNormal. Deixa eu ver, mas é verdade, o que a Carol mostrou foi outro estereótipo ditado por homens e repetido por mulheres. E existe essa repetição de padrão. E é muito triste. Então eu hoje, como advogada e como facilitadora de círculos de mulheres, eu realmente honro, eu realmente acredito que o ambiente onde há mulheres deve ser um ambiente com muito amor. A menos que as mulheres não estejam em verdadeiro equilíbrio. E aí a gente precisa identificar o que não está em equilíbrio aí. Amizade abusiva, a gente tem no trabalho relacionamento abusivo. Depois vocês coloquem no Google, coloquem aí, chama Programa Equilibra depois, para vocês verem que é muito legal. Foi um programa do STJ, que é a campanha Não É Normal, porque as mulheres acabavam achando que era normal elas passarem por isso, por gaslight. Então, às vezes a mulher tá, por exemplo, ela escuta o marido no banheiro falando com a amante, tá? Isso é real, já aconteceu. Não é a história da carochinha, talvez vocês mesmas já tenham passado por isso. Ela escuta o cara indo com o celular pro banheiro, e escuta o cara falando com a amante, e escuta falando coisas assim, ai, você é um tesão, você é uma delícia, que saudade de você, se minha mulher fosse assim. E aí quando ela vai tirar a satisfação, vai falar, poxa, com quem você tava falando? Ele inverte, percebe? Ele inverte, e ele fala, você tá desconfiando de mim? Não. Porque assim, se você for começar a desconfiar, a gente acaba aqui. Porque quem que vai te querer? Quem que vai te aceitar? Você é louca, tudo você desconfia. Sabe, eu não posso nem falar sozinho. Eu tava, sei lá, pensando na vida. Isso aí é coisa da sua cabeça. Você que tá colocando isso na sua cabeça. Eu não falei nada disso, né? Então assim, aí você volta à questão que é o quê? Desacreditar, invalidar, desconstruir e acabar com a autoestima dessa mulher. Então, quando a gente fala, e eu vou falar aqui pra vocês, cadê? Eu trouxe aqui a lei. Quando a gente fala de violência doméstica, nós temos 5 tipos de violência doméstica. Doutora Maria Margarida, gente, como eu amo você, adoro quando você entra nas minhas lives. Gente, doutora Margarida de Suzano, especialista em direito das mulheres, um ser assim fabuloso, um presente que Fortaleza me deu naquela conferência da mulher advogada. Olha, quando vocês precisarem, ela é de Suzano, ela é
ela é show, gente. Então, se tiver alguém aqui de Suzano ou das proximidades, adiciona a Maria Margarida, ela é o máximo. Deixa eu ver, eu trabalhei em um lugar onde só eu era mulher e todo o grito do chefe era em cima de mim. Nossa, Júlia. Juliana, eu ia falar Júlias, falei Júlia e parei no Juliana, enfim. Júlias, isso é bem difícil. E é impressionante o número de homens que se utilizam dessas táticas de inversão. Sim, a maioria utiliza. E, ô Júlia, sabe o que eu ia te falar com relação a trabalho? É impressionante, porque... quando eu trabalho no escritório de advocacia, nem sempre, eu tô há 6 anos nesse escritório, mas já trabalhei em outros, e é impressionante como os chefes homens gritam mais com as mulheres, eles não gritam com os homens. Então, pois é, Ana, ai, é tão duro a gente falar sobre isso, porque às vezes... Cara, existe o que as pessoas chamam de ciclo da violência. Eu não gosto muito de falar de ciclo da violência, porque a palavra ciclo pressupõe que não tem fim, né? Então eu gosto de falar de espiral da violência, porque assim eu consigo visualizar uma saída. Pois é isso, gastrite nervosa, vai chorar no banheiro. Louise Hay maravilhosa, tem um livro da Louise Hay, chama Cure Seu Corpo, e lá você tem a causa e tem as afirmações para você poder fazer, muito bom. A Yad, seja bem-vinda. E aí, o que eu falo, gente? A gente vai falar, quem quiser o livro da Louise Hay, eu tenho em PDF, me manda depois em inbox um oi, que eu adiciono no WhatsApp, eu mando meu WhatsApp para vocês, e eu mando o livro da Louise Hay em PDF. E aí tem todas as doenças, os sintomas, possíveis causas, e tem uma frase para você fazer uma mudança de padrão. É muito legal. E aí o que eu queria falar para vocês, que eu tava falando quando a Maria Margarida entrou. A violência doméstica, quem aqui acha... vamos lá, o que é violência doméstica pra vocês? Coloca aqui pra mim, escreve aí. Manda coraçãozinho também, gente. Senta o dedo aí no coraçãozinho. Senta o dedo no coraçãozinho, vamos ver quanto mais gente entra aqui nessa live. Todos os meus ex foram assim, com exceção de um. Pois é. E aí é complicado, porque aí você pega esse um que nunca te tratou mal, e aí você fica presa no passado, porque isso aqui é ele a todo custo, porque ele foi o único que não te tratou mal, né? Pode acontecer também, né? E aí você não consegue se separar disso. Violência doméstica. O que é violência doméstica pra vocês? A gente precisa também desconstruir um pouco a ideia de que violência doméstica é a agressão física. Porque muita gente acha que só há violência doméstica quando a mulher apanha. E nós temos 5 tipos de violência doméstica. Nós temos a violência física, que é a agressão, a gente sabe que enfim, tudo aquilo que ofende sua saúde física, sua saúde. Então temos aqui a violência física. Temos a violência psicológica, e o gaslighting entra na violência psicológica. Deixa eu ler aqui que a Carol escreveu: ofensas ou males físicos, emocionais, mentais, palavras, atitudes, olhares, menosprezo. Exatamente. Olha só, eu vou falar, e é sempre interessante. Então temos a violência física, que vocês já falaram. Temos a violência psicológica, que vocês já falaram. Que mais? Nós temos aqui violência patrimonial, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existe violência patrimonial, que é quando o cara não deixa a mulher ter acesso a nenhum tipo de bem, tira, subtrai coisas dela, quebra, por exemplo, o celular. Então temos violência também patrimonial. Ou deixa ela com pouco, tira o dinheiro que ela ganha do próprio salário. A gente tem a violência moral, que é a calúnia, a injúria, a difamação, que você pode ver, você, enfim, imputar crime a ela, falar que ela é vagabunda também, enfim, agressor não tem cura, violência doméstica deixa sequelas irreparáveis. E, gente, ninguém se dá conta, mas nós também temos uma outra modalidade, que é a violência sexual,
tá? E é engraçado como a gente esquece disso. Nossa, meu celular tá tocando, não posso atender, não sei quem é, não sei nem como eu faço pra desligar, então vai ser assim, tá? Eu casei com o tonto porque eu não tinha pra onde ir. Nossa senhora! Quer dizer, a mãe dele falou pra você que você casou com ele porque você não tinha pra onde ir. Então, quer dizer, você percebe como isso foi violento? Foi violento pros dois, porque, cara, ela tá admitindo que o filho dela, então, também é um loser, porque, em tese, teria casado com uma mulher que não tinha pra onde ir. Então, ele também não é bom. Vocês percebem como a violência não tem jeito? Atrapalhou muito vocês o som do meu celular tocando? Diz aí pra mim, porque infelizmente eu não pude controlar, porque não aparecia nada aqui pra eu recusar a chamada. Enfim. Então aí a gente tem a violência física, psicológica, a patrimonial, a moral e a sexual. A violência sexual acontece e vocês não têm ideia da quantidade de mulheres que acabam se submetendo a sexo sem vontade. Sabe aquela coisa... é meu dever marital? Entende? Isso acontece muito. Deixa eu só falar aqui que tem um cliente me ligando. Só um minutinho. Desculpa, gente, é vida de advogada. As pessoas perguntam como é que eu dou conta. Eu dou conta assim, eu vou equilibrando. Enfim, eu vou avisando aqui no WhatsApp. Eu até separei aqui para vocês saberem, quer ver? Um texto, uma pesquisa que eu fiz aqui, de uma mulher falando, cadê onde é que tá? Que ela colocava o travesseiro, dever marital, exatamente. Ela colocava o travesseiro na cabeça pra ela nem ver que ela tava transando com ele. Às vezes, quantas vezes mulheres que não querem transar, e muitas vezes a mulher sofre 5 violências até no mesmo dia e não sabem, não percebem. Gente, e aí, Margarida, é importantíssimo a gente falar do gaslighting, porque geralmente começa por ele. Começa com ele, porque o homem aparece de uma maneira sutil, ele vem primeiro endeusando essa mulher, ele coloca ela num patamar alto, e depois ele vem com essas inversões, essas situações de descrédito, de fazer com que ela ache que ela é louca, de falar que ela é ciumenta, de descaracterizar. Ih, meu marido tá rindo, vamos ver, o que você tá rindo, meu bem? Ele vai falar que eu é que faço gaslighting com ele, quer ver? Porque eu sou advogada e ele fica falando que eu inverto as situações. Ai, gente, mas é complicado, gente, que advogado, assim, é um vício, cara, às vezes nem percebe, já tá invertendo, mas assim, aí a gente volta a si e não inverte mais. Eu lembro que minha mãe falava pra mim, às vezes, filha, eu quero a Natália filha, eu não quero advogada, pode ser? Então acontecia já, né, mas aí você vai criando consciência também, porque às vezes, meninas, a gente tá num ambiente tão agressor, tão violento, que nós nos tornamos violentas, nós nos tornamos também agressoras. Então é muito importante que as mães conversem com suas filhas sobre tipos de violência, sobre o que é um relacionamento saudável, sobre o que ela merece. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma audiência cara, a Vanessa tinha que estar aqui. Eu fui fazer uma audiência e a minha preposta estava conversando comigo, ela estava num casamento e tal, e a gente falando, e eu era solteira na época, e eu falei pra ela assim, eu não sei onde foi, acho que foi em Florianópolis essa audiência, sei lá, a gente viajou aí. E eu falei pra ela, cara, eu não me sinto sozinha não, eu amo, aliás, eu amo morar sozinha. E isso me deu muita capacidade de escolha, porque eu comecei a perceber que eu não posso aceitar menos do que eu mereço. Gente, eu falei isso pra ela.
Passou assim 5 dias, ela me ligou e falou: doutora, posso falar com você? Eu falei: claro. E ela falou assim pra mim: eu me separei do meu marido, pelo que você falou pra mim no carro. Eu falei: oi? Não, você se sente responsável, né? Porque, meu Deus, minha primeira pergunta foi: como você se sente em relação a isso? Acho que foi Porto Alegre, Kelly, foi. Eu falei: como você se sente em relação a isso? Porque a minha preocupação era: meu Deus, e se agora ela se separou e, cara, por uma coisa que eu falei totalmente num contexto nada a ver. E ela falou: estou me sentindo leve, muito obrigada, queria te agradecer, porque você me abriu, você tirou a venda dos meus olhos. Então, às vezes, ela te contou, Kelly? Pois é, tá vendo? Não posso mentir. Às vezes, nós mulheres temos que ter uma sensibilidade de falar com outras sem apontar o dedo. Nós precisamos acolher essa mulher sem que ela perceba que nós a estamos acolhendo. Vocês percebem o quanto isso é grandioso? Porque às vezes o simples fato dela achar que você está interferindo na vida dela, o simples fato dela achar que você está acolhendo ela, já tira ela numa situação de conforto e já coloca numa situação de julgada. E quando a pessoa se sente julgada, ela não consegue decidir, porque ela se sente acuada. Então uma mulher que se sente julgada é uma mulher que não vai conseguir caminhar. Ela continua se sentindo acuada e pior, por mais uma mulher, porque tem a vergonha, tá? A gente não pode esquecer que existe a vergonha. Então, o que eu falo pra vocês, mulheres, vocês têm amigas, vocês têm mães, vocês têm filhas, vocês têm amigas, vocês têm vizinhas. Cara, toda mulher conhece outra mulher. Vamos olhar essa mulher com outros olhares. Vamos tentar identificar. Será que ela passa por alguma situação? Será que ela... Porque assim, é muito ruim. Pois é, Margarida, é a nossa função acolher e jamais julgar. Mas às vezes a gente vai acolher na melhor das intenções e a gente passa a sensação de que a gente tá julgando. Exemplo, você tem uma amiga que só chora com a do namorado. Aí você vira pra ela e fala: amiga, esse cara não tá te fazendo bem. Sai desse relacionamento. Ela não vai sair. Não vai. Não vai. Você vira pra ela e fala assim: amiga, você tá precisando de alguma coisa? Eu tô achando que você não tá muito bem. Ela vai falar que ela tá bem. Se ela estiver muito doída, ela vai chorar. Mas no dia seguinte ela vai se recompor e ela vai dizer que não, que era impressão, que tava tudo bem. E que ela, na verdade, ela que não tem equilíbrio. Ou seja, o emocional dela já tá tão... tá tão cascaralhado. Que ela não vai ter condições. Então, às vezes, é necessário que a gente conte uma história, sabe? Não adianta dar conselho. É muito legal você contar pra essa sua amiga uma história fictícia. Pode ser mentira, não importa. Você chega pra ela e fala: ai, amiga, deixa eu te contar uma coisa, você não vai acreditar. Tem uma colega minha lá do trabalho que ela tá passando por isso. Poxa, queria tanto fazer alguma coisa pra ela. Porque, veja, o que você acha que a gente podia fazer nesse caso? Sabe, inclui ela de alguma forma. É nessa sua história que você tá criando. Ela vai conseguir se colocar. Ela talvez se enxergue ali. Talvez ela consiga nessa história, dessa forma que você tá abordando, talvez ela encontre uma solução para ela. E talvez aí sim ela vire para você e diga: amiga, eu preciso de ajuda. O que eu faço? Do contrário, pode parecer que você tá julgando as escolhas dela. Pode parecer que você tá anulando as decisões dela. Do contrário, pode parecer que você tá se metendo onde você não é chamado. E aí a gente tem aí as campanhas, né? Mete a colher. Em briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim. A gente mete a colher. Só que há formas e formas de meter a colher. Quando essa mulher passa pelas 5 violências, provavelmente começou pelo gaslighting, você tem mansplaining, você tem mansinterrupting, e depois eu faço outras lives para falar sobre todas elas. O mais importante que eu acho é a gente falar sobre o gaslighting, porque primeiro, a ideia é deixar essa mulher insegura, diminuída, piquititica, entende? Porque aí quando você vier com uma violência sexual, ela vai transar com você.
né? É assim que ele pensa. Ela é pequena, ela é inferior a mim, ela sabe que ela não conhece outro, ela sabe que ela não vai conseguir ninguém melhor que eu, então quando eu quiser dormir com ela, quando eu quiser transar com ela, ela vai ter que transar comigo. E aí a gente tá passando pela violência sexual. Nisso, a gente já deve ter a violência psicológica, que é você é burra, você é idiota, pô, você não faz nada certo, você é louca, você não bate bem, nenhum homem te aceitaria, ninguém te aguenta, só eu sou santo, eu vou pro céu, e tá de TPM, cara, TPM, isso não é legal. E aí a gente consegue entender, toda vítima cliente muitas vezes é bastante agressiva, tudo sem intenção. É, exato, cliente vítima de agressão é cliente agressiva. Ela não tem mais força para nenhum tipo de reação, não tem. E aí você vai ter já, olha o combo, né? Eu falo que é o combo McDonald's. Aí você começa com a violência psicológica, passa para a violência sexual, tem a violência patrimonial. Então, quando chega na violência física, na agressão, essa mulher já tá tão abatida, ela já tá tão diminuída, ela tá tão fraca, tão frágil, tão vulnerável, que ela passa uma maquiagem, põe um óculos escuro e vai trabalhar. E aí, por isso que eu me preocupei bastante e no final de semana eu fiz até um story sobre o vídeo, que eu não sei se vocês viram, mas um clipe de uma cantora gospel chamada Cassiane. O vídeo se chama Voz. Ele já está sendo editado, tamanho burburinho que deu, não sei se vocês viram. Mas são os seus remédios, você tá de TPM, é por causa da sua doença. Exatamente, Carol, tudo isso é falado. Mas esse clipe, o que acontece? É um casal de evangélicos e ela apanha, ela sofre vários tipos de violência em casa, violência doméstica. Ela abre a Bíblia, deixa uma carta pra ele, pro marido, mostra até ela fazendo mala e tal, mas você não sabe se ela vai embora, se ela volta, você não tem condição de saber se ela denuncia ou não. E o clipe termina com ele voltando da igreja com a Bíblia na mão e sendo salvo. Então, assim, e fala mais ou menos assim que Deus salva todo mundo. Veja, eu respeito todos os tipos de religião, mas eu acho muito complicado a gente colocar no mesmo balaio a religião e a violência doméstica, porque isso implica nas várias e diversas formas que as mulheres podem compreender esse clipe e essa música. Tá? Temos aí muitas mulheres evangélicas e de outras religiões também, mas assim, eu não quero ser generalista aqui, não quero que me julguem, mas existe realmente uma ideia de que Deus vai interceder. E aí elas acabam não denunciando, acabam não saindo de casa porque seria um pecado separar do marido porque apanha. Então fica sempre na expectativa de que exatamente, ó, vi triste demais, as evangélicas sofrem, mas muito caladas, porque aí tem a vergonha, tem a pressão da comunidade e tem a crença também de que se ela tá apanhando é porque Deus quer, e aí tá no caminho, são os desígnios de Deus. Então veja, percebe? E a gente vai ao quê? Repetindo o padrão. Essa mulher, ela vai passar isso para as filhas, as filhas vão passar para as filhas, e a gente vai seguindo. E aí é muita constelação familiar, é muita terapia, é muito apoio, é muito círculo de mulheres, é muita coisa louca que a gente tem que fazer para resolver. Tá? E aí eu trouxe aqui o texto da lei para vocês verem, e a gente tem aí dentro da lei as medidas protetivas de urgência, que eu falei, eu acho que eu vou ter que fazer outra live dessa, muito comum, exato, é muito comum, a salvação sempre no outro, no externo, um grande equívoco. Cara, ótimo que você falou isso, a salvação vem de nós mesmos, perfeito. Aonde eu quero chegar? Cara, quem é que nunca ouviu ela apanha porque gosta? Ela tá nesse relacionamento porque ela quer. Ele xinga ela porque ela deixa. Alguém já ouviu isso? Ou alguém já falou isso? Será que não cabe aí uma reconstrução
da nossa forma de encarar isso, cara? Não é possível. Será que em sã consciência alguém ia gostar mesmo de apanhar? É óbvio que essa pessoa não tá bem. Ela deve ter feito por merecer. E aí, Carol, não, você tá contribuindo demais. E eu vou falar uma coisa. Esse do ela deve ter feito por merecer é impressionante, porque às vezes a mulher tenta ir numa delegacia da mulher para fazer uma denúncia e aí ela chega lá, ela quer fazer o boletim de ocorrência e não consegue porque a delegacia da mulher tá fechada, e aí ela vai numa delegacia comum, porque, cara, a maioria das... Não é que a maioria, mas... Vamos lá, né? É de madrugada, a delegacia da mulher não tá aberta, e aí o próprio investigador pergunta, mas o que você fez pra isso? Percebe? Mas foi assim de graça? Cara, como assim? Eu tô vindo aqui contar que ele fez isso, isso e isso, e você pergunta se foi de graça? Qual é, meu? Entendeu? Então, aí qual é a relação que eu quero fazer aqui? Quando a gente fala que depende de nós, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que depende da gente. Por isso que eu tenho um cuidado muito grande de redesenhar a importância da menstruação para as meninas depois da menarca. Eu acho que é uma fase que as meninas precisam compreender a importância da menstruação, o glamour e a potência que elas passam a ter. A partir desse momento, a gente começa a construir uma ideia de consciência corporal. A gente começa a construir nessa menina uma capacidade de compreensão sobre quem ela é e sobre o que ela deve ou não aceitar do mundo. Porque senão, nós vamos continuar responsáveis por mulheres abusadas, mulheres inconscientes, mulheres inseguras. Caroline Azevedo, vejo muitas mães iniciando a aceitação da violência masculina para nós enquanto filhas. Gente, isso é grave. Você tem até aqui meninas que são abusadas sexualmente pelo padrasto e a mulher, a mãe, a própria mãe bate na menina e fala que foi ela que seduziu o marido. Percebe que a gente tem um problema gravíssimo. A gente tem um problema grave e a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta a gente ficar no sofá da nossa sala, sabe? E postando que hashtag não é normal. É um tema triste, sim, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz de poder falar sobre ele e tô muito satisfeita de ter ferramentas que me possibilitem chegar nas casas de muitas mulheres. Talvez uma de vocês aí que esteja me ouvindo, talvez vocês estejam passando por uma situação dessa. Ou talvez vocês conheçam alguém que estejam passando também por essa situação. Renata, séculos de cultura garganta abaixo. Sim, olha só, eu peguei um negócio aqui para trazer para vocês. Quer ver? Deixa eu ver onde é que tá. Olha. A explicação padrão é a de que por sofrerem mais com variações hormonais, como menopausa e gravidez, as mulheres acabariam mais suscetíveis a episódios depressivos. Culpam-se os hormônios e ignoram-se várias agressões, como estupro e violência doméstica, que não são vistas como geradoras de sofrimento. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês que é muito doido, cara. Por que não são vistas como sintomas de sofrimento? Deixa eu ver. Vi um caso ontem. Padrasto abusou da enteada e ela com 11 anos. Daí a relevância de encontros como esses de hoje. Exato, Renata, exato. A gente precisa se reunir mais. E eu acho que o jeito é falar sobre o assunto. Eu ia falar outra coisa aqui que é... Cadê? É sobre... Que eu não sei... Cara, onde é que foi que eu anotei?
Mas, deixa eu ver se tá por aqui. Eu tinha feito aqui uma pesquisa, queria dividir com vocês isso. Não sei onde eu coloquei. A história da psiquiatria é feita de homens falando sobre mulheres loucas, não é? Aqui. Achei, deixa eu ver. São homens que escrevem essas coisas, nem vivem o que vivemos e ainda acobertam seus iguais. Exato. Aí aqui, olha. No começo, a solução que foi encontrada pelos homens foi utilizar eletrochoque e gelo na vagina das mulheres loucas, sabe? Só que aí, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houve um avanço na psicoterapia. Por quê? Alguém pode imaginar por que durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou a ter um avanço? Alguém pode imaginar por quê? Deixa eu ver aí. Digo das minúcias sutilezas de palavras de nossas próprias mães, não moldando e aceitar como natural e normal a violência masculina. Enfim, por que né, na época da guerra houve um avanço? Por quê? Porque os homens voltavam da guerra muito abalados psicologicamente, fragilizados, e eles começaram a ser os pacientes. Não, Carol. Porque os homens começaram a ser os pacientes. A partir do momento que eles começaram a ser os pacientes e que eles começaram a ser as vítimas dos eletrochoques, as vítimas dos manicômios, aí foi necessário repensar. Opa, não é bem assim, isso não tá legal. Percebe que é sempre necessário que eles experimentem o que a gente tá passando para que alguma coisa na nossa vida possa ser mudada. Entende? E isso é muito interessante a gente ver, porque recentemente teve um estudo para fazer pílula anticoncepcional para os homens, né? Não é pílula, acho que era uma injeção para os homens. Então era um medicamento anticoncepcional masculino. E os homens não aprovaram. Não foi. Sabe por que não foi aprovado o medicamento? Vocês têm alguma ideia por que não foi aprovado? Respondam para mim se vocês sabem. Mesmo casos anticoncepcionais, o masculino apresentou diversos efeitos colaterais que ocorrem em mulheres. Exatamente. Os anticoncepcionais masculinos não foram aprovados por causa dos efeitos colaterais, dor de cabeça, alteração de humor, pressão alta. Pois é, vocês conhecem esse tipo de efeito colateral? Todas nós conhecemos, mas nós podemos ter esses efeitos colaterais, eles não. Percebem? A gente ainda está muito longe de conseguir uma equidade, assim, igualdade não dá para ser, eu, Natália, falando, nós não somos iguais, nós somos biologicamente diferentes, mas uma equidade nós temos que ter, não é? Então, quer dizer, a mulher podia ficar doente porque ela não ia pro front, mas o homem precisava se cuidar, entendeu? E aí o cara às vezes internava a mulher porque dizia que ela era louca e acabava saindo com uma mais nova, engravidando a mais nova, que depois ia pro manicômio porque ela saiu com um homem casado. Olha o ciclo, gente. É muito doido isso tudo. E aí, vamos lá. Aí eu entro no amor. Nisso eu entro no tema amor. Porque o amor, para grande parte das mulheres, é um fator de identidade. Escolher um homem e ser amada por ele é de extrema importância. E as mulheres que não conseguem ter um amor acabam ficando frustradas. Porque existe realmente ainda uma grande pressão da sociedade. Então, tem dor, tem frustração, tem depressão. Então,
sei se vocês conseguem entender o quanto que o gaslighting ele é realmente assustador. A inversão de tudo. A gente tem aí as medidas protetivas de urgência. Então, por exemplo, quando a gente pega a Lei Maria da Penha, tem aqui no artigo 9º que o juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Quantos de vocês sabiam disso? Quantas de vocês? A gente tem aqui no parágrafo 7º desse mesmo artigo que diz: a mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso. Então, quantas também acabam não querendo fazer um boletim de ocorrência, ou acabam não querendo dar continuidade, ou enfim, não querem mais... Não querem dar sequência nisso, não querem terminar o casamento porque tem medo. Onde que eu vou deixar meu filho estudar? Não vai ter escola para ele? O que vai acontecer com meus filhos? Eu vou ter que sair de casa. Então, oi Bi, seja bem-vinda. Gostei dessa frase, Maria. Amar para nós é importantíssimo, mas não amar nos torna livres. Eu não sei, Margarida, eu vou ler, não sei, cara. Eu amo tanto amar que eu acho que pra mim a liberdade está no amor. Então talvez a gente precise reconstruir a palavra amor. Às vezes a gente usa a palavra amor querendo falar paixão. Às vezes a gente quer falar amor querendo, na verdade, se relacionando com outros significados, né? De posse, né? A gente confunde às vezes amor com posse. Eu sou livre à medida que eu amo. E eu amo começando me amando. Então, exato, Bi. Um amor onde você não é livre não é amor. Então, quando a gente se ama, a gente é livre. Então, eu deixo essa reflexão com vocês. O que é amor pra vocês, cara? Eu vou te falar, eu amo minha arruda. Eu amo minha arruda aqui de casa, sabe? Que eu planto e eu rego e eu fico feliz quando ela tá lá toda verdinha, bonitinha pra mim, sabe? Quando ela começa a ficar mais amarela, eu falo: oh meu Deus, me perdoa, não cuidei de você. Amor puro pelo amor puro é liberdade, é muita liberdade. Eu já me relacionei, gente, todas as mulheres já tiveram relacionamentos abusivos. E isso é importante a gente falar também, porque a gente não conversa sobre isso, a gente acha que nós somos as únicas loucas da face da terra, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para compartilhar com vocês, que eu acho legal, acho interessante, ainda dentro da lei. Bom, aí eu tenho aí as medidas protetivas de urgência. Depois vocês podem pegar a lei, deixa eu ver, é a terceira mais perfeita do mundo. Faltam políticas públicas, porque é muito feliz com o maridão, graças... porque eu sou muito feliz com o maridão, é isso mesmo. Quem sofre de violência doméstica tem medo de amar outro homem. Não, mas com certeza. E sabe por que ela tem medo de amar outro homem? Porque ela não sabe se amar. Ela desaprendeu a se amar. Então aí eu volto lá no comentário da Carol, que fala que tá dentro de nós mesmas, né? A responsabilidade. Aí a gente tem que falar também sobre autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? O que é auto-amor? Como que a gente conquista esse empoderamento? Então, empoderar é ter consciência, ter consciência do seu poder. Porque todas nós somos extremamente poderosas. Todas nós podemos fazer o que nós quisermos, tá? Só que em alguns momentos da nossa vida a gente se perde, a gente esquece quem a gente é, da onde a gente veio, pra onde a gente vai, quais são os nossos valores, o que nos ensinaram. Cara, eu costumo dizer que 90% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções nem são nossos.
Geralmente são dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas que convivem com a gente. Então há essa necessidade da gente retomar para nós o poder que é nosso e então nos amar, tá? Como é que a gente faz isso? Cara, terapia, meditação, tem aí cura do útero, temos bate-papo, círculo de mulheres, grupos de estudos, ler livro. Agora, cara, se você trabalha com alguém que responde pra você de forma grosseira, alguém que pouco ri, alguém que não tem muito interesse de se entrosar, abra teu olho. Essa mulher pode estar passando por uma violência doméstica e nem ela sabe. Que às vezes o fundo do poço é tão alto, é tão profundo, que você tem que ter muito tato para entrar nesse universo dela que é tão particular. Uma das medidas protetivas de urgência que a gente tem é o afastamento do lar, a gente tirar ele da casa dele, sabe? Proibir várias condutas, tirar a arma do cara. Às vezes o cara tem porte ou posse de armas. Tem uma novidade esse ano na lei. Nossa, o meu tempo tá acabando aqui. Mas uma novidade bacana, que é o comparecimento do agressor, no caso, no marido, no companheiro, enfim, a programas de recuperação e de reeducação e acompanhamento psicossocial por meio de atendimento individual ou grupo de apoio, tá? Isso, então, é uma mudança muito bacana que eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tá evoluindo demais. Eu acho essa lei incrível e eu vou voltar outro dia para falar delas. Eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês gostaram do tema, se esclareceu alguma coisa, se tirou dúvida, se vocês gostariam que eu voltasse com mais informações, com mais conteúdo voltado para esse tema. Vocês podem escrever para mim, please? E agora 9h, 9h05, eu vou entrar para fazer o oráculo do dia, hein? Então, não vou embora, eu vou sair e vou entrar de novo para tirar o oráculo. Mas queria saber se foi bom, né? Do que vocês se dão conta. Se foi importante, se foi esclarecedor. Pelo menos assim, com relação à abordagem, né, de outras mulheres que passam por essa situação. Porque é difícil, né, Sátia? É muito difícil. Às vezes a gente vê uma pessoa, cara, sofrendo do nosso lado e a gente não sabe o que fazer. Beleza, meninas. Necessário, muito bom. Faça mais lives desse assunto. Será que a Kerly tá aí ainda? Kerly é minha fotógrafa profissional. Minha mãe, atual, importante e muito bem explanado. Amei, a Ana Laura, amei. Provavelmente eu vou fazer uma live dessa, mas também entrando um pouquinho no âmbito da saúde da mulher. E eu vou falar sobre isso. Nossa, Mônica, você tá aí ainda? Que linda! Eu vou falar sobre isso um pouco Eu fui convidada pela OAB de Peruíbe para falar sobre saúde da mulher na Comissão da Mulher Advogada. Numa live aí que eu nem sei quando vai ser, tô meio perdida. Parabéns, Natinha, tema maravilhoso, amo você, você é um ser incansável, aprendendo muito com você, faça mais, beijos, te amo. Você aprendendo comigo, Maria Margarida, você tá puxando meu saco, né? Quem aprende com você que sou eu, né? Por favor. Eita, mulher maravilhosa, gente, vocês precisam conhecer Maria Margarida. Afe Maria, entra no Instagram dela, ela é de Suzano. Ela ela tem 65 anos, eu falei, Maria Margarida, você tem 65 anos, mas não parece de jeito nenhum, não vejo a hora do nosso pastelzinho na beira da piscina de novo, tá sempre com o cabelo escovado, sempre em cima do salto, eita mulher vaidosa. Então, meninas e meninos, é isso, vou ficando por aqui, agradeço demais a partilha de vocês.
Vou fazer. Ai, Maria Margarida, vamos fazer. Olha, a Ana Laura pediu. Margarida, a gente vai ter que fazer uma live, nós duas. Nossa Senhora, vai ser sensacional. Um beijo, gratidão enorme pela presença. Sem vocês, essa live não poderia acontecer. Eu espero que tenha sido leve, divertido um pouquinho, né? Por mais que o tema tenha sido